Muito boa noite, estamos de volta para mais uma edição de especial informação dedicado às recentes eleições autárquicas. Continuamos desta forma a dar conta da atualidade dos concelhos que temos por hábito acompanhar na ERTE, sendo que desta feita, e como já pôde ouvir pela nossa promoção, o destaque irá centrar-se em Abrantes e para isso temos como convidada a Presidente da Câmara Municipal, Maria do Céu Albuquerque. Recuando até ao dia 29 de setembro, data da realização das eleições, houve lugar para uma vitória clara do Partido Socialista, precisamente com a candidatura liderada por Maria do Céu Albuquerque, que mereceu a confiança de 8.622 abrantinos, no total percentual de 47,35 contra 18,61 do Partido Social Democrata. Comparativamente com aquilo que tinha acontecido em 2009, nas eleições de 2009, entenda-se, esta diferença foi ainda mais significativa. Vamos então dar seguimento a esta entrevista, não sei antes recordar-lhe que a poderá acompanhar através das frequências 98 e 92 FM e ainda em direto para todo o mundo através do nosso site radioertes.pt, com transmissão por áudio e, claro está, também por vídeo. Senhora Presidente, boa noite. Obrigado boa noite. Pela Muito sua presença. Obrigada, eu é que agradeço o convite para estar aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Comecemos então por, se calhar um bocadinho antes das eleições, e começava por lhe perguntar as razões pelas quais aceitou este novo desafio, esta recandidatura à Câmara Municipal de Abrantes. Bom, como tive a oportunidade de dizer, praticamente há 4 anos, quando aqui estive pela primeira vez, após as eleições, quando apresentei a minha candidatura há 4 anos atrás, filo no sentido de criar um novo ciclo político em Abrantes. Sucedia a um grande socialista, Nelson de Carvalho, que esteve à frente dos destinos da Câmara durante 16 anos, e aquilo que me foi proposto pelo Partido Socialista, o meu partido, criar um novo ciclo de governação e criar um ciclo que não se restringisse a um mandato. E a proposta que fizemos e que foi aceite pelos abrantinos foi de criar um ciclo a 12 anos e, portanto, sendo também esse ciclo dividido em ciclos mais pequenos, em 3 ciclos, em 3 mandatos, aqueles que hoje a legislação nos permite fazer de seguida e no mesmo local, que é uma situação um bocadinho contraditória também, convenhamos, mas dizer que dessa maneira aquilo que foi proposto há 4 anos foi criar este novo ciclo. Sempre dizendo, e sempre fomos dizendo aos nossos cidadãos, que aquilo que pretendíamos fazer era, a todo o tempo, a cada apresentação de contas e orçamento, prestar contas a esses mesmos cidadãos que nos elegeram e depois, ao fim de 4 anos, então, ser um julgamento mais efetivo e, no caso de os cidadãos entenderem que estaríamos em condições de continuar e essa fosse a sua vontade, iríamos continuar. E foi isso que aconteceu. Fomos eleitos há 4 anos, a primeira vez, com 40% dos votos. Trabalhámos arduamente para ter resultados, incutimos também um espírito diferente nas políticas municipais, porque, pese embora sejamos do mesmo partido, somos pessoas diferentes. E também pelo facto de ser um homem ou uma mulher que também faz essa mesma diferença, incutimos uma política de proximidade. Aquilo que nós prometemos às pessoas há 4 anos era de estarmos o mais próximo possível e acompanharmos a vida dos nossos cidadãos, das empresas, das instituições, das associações, e fizemos-lo efetivamente. E depois, então, começámos este novo ciclo, prestando contas, precisamente, aos cidadãos, mostrando aquilo que tinha sido feito, aquilo que fizemos bem, aquilo que fizemos menos bem e também aquilo que assumíamos enquanto desafio para podermos continuar a trabalhar. E pronto, e foi assim que chegámos às eleições, não com uma vitória garantida, pese embora na rua muitas vezes nos dissessem, bem, mas o que é que está aqui a fazer, vá-se embora que já ganhou.
E nós nunca assumimos essa postura, antes pelo contrário. Entendemos sempre que, por respeito também aos cidadãos, teríamos que estar ao seu lado, falar-lhes dos desafios, dos problemas, das inquietudes, das oportunidades, dos projetos e depois submeter-nos sim à eleição. E foi isso que aconteceu. E no dia 29 foi bom sentir também o reconhecimento por parte dos cidadãos abrantinos do trabalho que fizemos durante 4 anos e também sentir a confiança renovada dos cidadãos abrantinos para podermos continuar a trabalhar para um ciclo de 4 anos, portanto para este segundo ciclo deste projeto a 12 que nos propusemos. Quando entrou então para este primeiro ciclo, e como é normal, apesar de já ter uma ideia daquilo que ia encontrar, certamente na boca do lobo, passa a expressão, é que deu para sentir, de facto, para aferir quais as responsabilidades de um Presidente de Câmara. Passados estes primeiros 4 anos, não se sentiu minimamente desgastada com tudo aquilo que teve que fazer, com todo o trabalho que teve que realizar? Não, desgastada não posso dizer. É claro que eu fui vereadora, como penso que os ouvintes também sabem, durante 3 anos, ainda com o Nelson de Carvalho, e é muito diferente ser-se vereador ou ser-se Presidente de Câmara. A responsabilidade é completamente diferente. E eu não quero dizer que seja o desgaste, porque não há desgaste efetivamente. Há um trabalho que é muito árduo, que é muito intenso e que faz com que os presidentes de Câmara e também os vereadores, mas essencialmente os presidentes de Câmara, tenham que ter uma disponibilidade total todos os dias, todas as horas do dia, e isso implica um grande sentimento de doação a este serviço público que prestamos. Mas na realidade aquilo que me mais surpreendeu durante este mandato foi a dificuldade acrescida na gestão municipal. Porque o último mandato, portanto 2005-2009, já foi um mandato difícil. As condições já começaram a ser diferentes, pese embora tivéssemos um quadro comunitário a começar, mas um quadro comunitário que demorou muito a começar, e só depois, já em 2010, já neste mandato que agora terminou, é que foi efetivo. Mas as condições complicaram-se muito. A crise que todos achávamos que iria ser passageira instalou-se definitivamente, não só em Portugal, na Europa e no mundo em concreto, e isso fez com que as nossas condições de governação também passassem a ser diferentes. Menos recursos financeiros, um conjunto de legislação muito absorvente do ponto de vista dos recursos disponíveis e também da insegurança, porque um dia a lei dizia uma coisa, no dia a seguir saía uma proposta de alteração, ou nem sequer saía a lei, mas tínhamos que nos preparar para quando saísse, e quando saía já era completamente diferente, e isso fez com que o mandato fosse particularmente difícil. E a par desta dificuldade da gestão operacional, propriamente por falta de recursos, pela legislação que sai, pela falta de pessoal também, pela impossibilidade de contratarmos pessoas, antes pelo contrário, termos que as reduzir em 2%, fez claramente a dificuldade deste mandato. E depois, a par desta grande dificuldade, aquilo que são as dificuldades que os nossos cidadãos sentem nas suas vidas, as empresas, que importa também da parte do Executivo ter respostas, estar próximo, e por isso posso dizer que foi um mandato particularmente exigente. Comparativamente com aquilo que acontecia neste último mandato, o Partido Socialista, a sua equipa, vamos falar assim, fica reforçada com mais um elemento, 5 contra 4. Exatamente, contra 2. Ou contra 2, não, mas 5 contra 4 comparativamente com aquilo que acontecia no último mandato. Isto, por um lado, quer dizer que o trabalho poderá ser feito de uma forma mais eficaz, ou há o perigo de, face a esta oposição, vamos dizer, diminuta, poder haver alguma acomodação?
Não, claramente, quem me conhece sabe que não me acomodo e a minha equipa também não. Agora, este resultado, que foram 7% a mais relativamente a 2009, deu-nos também mais um vereador. E isso faz com que possamos distribuir o trabalho de forma mais eficaz, por entre todos, e também capacitar cada um de nós de fazermos um trabalho mais assertivo também, com mais tempo para nos dedicarmos a cada uma das pastas em concreto. Não me parece que seja por aí. Outro problema é o facto de termos uma oposição mais diminuta. Não acho que o número seja o problema. Agora, o que se espera da oposição é que possa ser interventiva, possa fazer oposição efetivamente, porque a nossa democracia também assim o exige. Embora também possa dizer que concordo com os executivos monocolores, com uma lei que chegou a estar em cima da mesa para ser votada para este ato eleitoral e depois acabou por não ser. Eu concordo que o executivo da Câmara, tal qual o executivo de uma grande empresa, possa ter a representatividade de quem ganhou efetivamente, mas isso implicava que as Assembleias Municipais se preparassem para fazer aí sim um trabalho de fiscalização, de acompanhamento completamente diferente. A este momento, e aquilo que se me apraz dizer sobre este assunto, é que o empenhamento que dedico a este mandato com a minha equipa é redobrado também, porque os cidadãos também manifestaram a sua confiança de novo em mim, na minha equipa, e portanto aquilo que espero também da oposição é que faça essa mesma oposição de forma construtiva, porque independentemente das questões partidárias, todos nós sabemos que queremos é o bem das nossas populações, da nossa comunidade em concreto, e para isso é que estamos a trabalhar. Salta à vista aqui também um facto e falando ainda em números, em 2009 ter havido registro para mais votantes do que aqueles que foram às urnas agora em 2013. Como é que explica esta diferença? Bom, a explicação não é uma explicação abrantina, é uma explicação nacional. Infelizmente, vivemos todos momentos muito difíceis, as pessoas desacreditam na política e nos políticos, aquilo que está a ser exigido aos portugueses é demasiado, aquilo que são as medidas de austeridade a todo custo causam grandes problemas no cotidiano das pessoas e isso leva a que as pessoas também se afastem, não acreditem, porque perdem a esperança que possa ser feita alguma coisa diferente. E, portanto, aquilo que aconteceu em Abrantes foi um pouco daquilo que aconteceu também a nível nacional. As pessoas não foram votar ou votaram em branco para também manifestarem o seu descontentamento relativamente a esta situação. Ainda assim, e relativamente àquilo que aconteceu em Abrantes, nós olhamos para esses resultados com preocupação e claramente também naquilo que são as nossas prioridades para este mandato é ainda sermos mais próximos dos cidadãos e é também tornar o cidadão parte da decisão. Isso é absolutamente fundamental. Nomeadamente, uma das coisas que queremos fazer é implementar o orçamento participativo para que as pessoas possam efetivamente participar, utilizar este instrumento como seu e acompanhar o processo. Porque aquilo que nós sentimos muitas vezes é que durante todo o mandato as pessoas não acompanham, não criticam, não sugerem e só fazem depois a partir do momento em que os candidatos começam a aparecer. E isso nós temos que contrariar. Este trabalho que nós exercemos nos municípios, nas juntas de freguesia, nas câmaras municipais, é um trabalho cívico, essencialmente. É de trabalho para a nossa comunidade. Nós aquilo que estamos a fazer diz respeito à vida de cada um e de cada uma. E, portanto, temos que todos nos mobilizar
mobilizar. E este é o desafio mais interessante que todos nós temos pela frente. É mostrar às pessoas que vale a pena, efetivamente, participarem, mobilizarem-se também na crítica positiva, na crítica construtiva, mostrando o que não está bem, chamando a atenção para aquilo que pode ser melhorado, aquilo que está bem, mas que pode ser potenciado. Isto é absolutamente fundamental para também podermos contrariar esta questão. É claro que os nossos cidadãos estão desacreditados nos partidos, estão desacreditados nos políticos, e isso faz com que estes resultados também tenham esta expressão a nível nacional. É de facto muito preocupante esta situação. E, portanto, daquilo que diz respeito às políticas municipais, tudo faremos para envolver o mais possível os cidadãos, para que voltem a acreditar que é possível fazer diferente, e hoje, cada vez mais, é necessário fazer diferente porque as condições são absolutamente diferentes e, por isso, esse é o nosso desafio. Poder Central, autarquias, cidadãos, sente que a população compreende que a Câmara cada vez mais está de mãos e pés atados face a essa diminuição de apoios por parte do Poder Central? Sinto que as pessoas vão percebendo que as coisas estão diferentes, mas ainda há aqui um trabalho também a fazer muito grande, porque, pese embora as pessoas saibam que as condições são outras, que há menos recursos, depois não percebem muitas vezes aquilo que são as opções que se tomam, e isso é absolutamente fundamental que se esclareça, e também, mais uma vez, retomando, e que se implique as pessoas no processo de decisão. Todas as pessoas acham que as condições são outras, que não podemos ter tudo em todo lado, mas se puder ter à sua porta e não ter à do vizinho, melhor. E este é também uma condição para que neste mandato e nos próximos as políticas municipais e supramunicipais possam ter alguns resultados. É absolutamente fundamental, mas chegam-nos todos os dias ecos das pessoas perceberem isso mesmo. Hoje há menos dinheiro, hoje aquilo que são as obras são em menor número, hoje há que fazer manutenção dos equipamentos, há que criar condições para que os equipamentos possam funcionar, e as pessoas percebem isso. Agora, falta ainda um passo a seguir, que é perceber porque é que as opções são feitas também em função dessa limitação dos recursos que também advêm do Estado Central. Muito bem, deixemos então esta parte mais política, digamos assim, para trás. Vamos falar do presente, vamos falar do futuro. Antes de falar dos projetos, perguntava-lhe como está a saúde financeira do município. Bom, para já, e até aqui, a Câmara de Abrantes tem uma situação estável. Nós fomos considerados, inclusivamente, muito recentemente, no Anuário dos Municípios Portugueses, da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, como o 19º município de média dimensão, com uma melhor situação de estabilidade financeira. E isso implica, da nossa parte, ou tem implicado ao longo dos vários mandatos, e este não é uma política que tenha sido iniciada comigo e com o meu mandato, vem de trás. É um trabalho de continuidade em que fazemos uma gestão muito criteriosa em relação aos meios disponíveis e àquilo que são os compromissos que assumimos. Posso dizer que este mandato, nós, com menos cerca de 6,5 milhões de euros que tivemos por via das reduções do Orçamento de Estado, mas também por via da redução das receitas próprias, seja a receita fiscal, as pessoas e as empresas ganham menos, portanto também pagam menos impostos, seja também pela diminuição do poder de compra e, portanto, pela menor utilização dos equipamentos e dos serviços públicos, seja também por via desta crise que, do ponto de vista do imobiliário, tem consequências graves e que também contribuem para esta diminuição das receitas. Portanto, nós governámos com menos 6,5 milhões
milhões e meio de euros, amortizámos e pagámos juros de uma dívida de médio e longo prazo de cerca de 7 milhões e meio de euros. Não temos dívidas a fornecedores, ou seja, não devemos a mais de 90 dias. O nosso prazo médio de pagamento são 38 dias. Reduzimos também mais dos 2% ao ano de colaboradores por via das aposentações. Portanto, cumprimos tudo aquilo que foram as exigências que nos fizeram ao longo deste mandato. E, portanto, por isso, também nos propomos hoje para este novo exercício, para este novo mandato, com uma condição, digamos assim, de mais-valia para podermos abalançar para este novo ciclo de investimento, que é este próximo quadro comunitário que aí está para chegar. De qualquer modo, preocupa-nos muito a situação financeira da autarquia, porque todos nós sentimos que o modelo de gestão tem que mudar. E tem que mudar porque as receitas são diferentes, as condições são outras e, portanto, precisamos claramente nos ajustarmos a um novo tempo e a estas novas condições. Que nos preocupa também muito o facto de termos já um conjunto de imposições, nomeadamente a Lei das Finanças Locais, que entra em vigor a partir de 1 de janeiro do próximo ano, 2014, e também o próprio Orçamento de Estado de 2014, que vem corrigir aquilo que a lei introduz de forma errada no exercício de gestão municipal. Mas dizia que estes dois instrumentos vão penalizar ainda mais os municípios. Se no caso do município de Abrantes, que tem uma situação estável, vai nos colocar numa situação que pode vir a causar o desequilíbrio das contas públicas, nos municípios onde isto não acontece, claramente vai levar a um desequilíbrio profundo e que vai acabar claramente com uma situação muito difícil para todos os municípios. E isto é para nós particularmente difícil, para todos nós autarcas, porque ainda não sabemos com o que é que podemos contar. O que sabemos sim é que cada vez mais são atiradas competências para os municípios que não são nossas, que não vêm acompanhadas com o envelope financeiro necessário para fazermos face a esses custos. É para nós uma dificuldade acrescida e depois sentimos a dificuldade na vida das pessoas, dos cidadãos, das empresas, que também carecem da nossa parte respostas cada vez mais prontas para os seus problemas. E, portanto, é com grande preocupação, digamos assim, que também nos propomos a este exercício, com esta responsabilidade que é grande, de não deixar desequilibrar as contas, mas, por outro lado, aproveitar todos os meios disponíveis para podermos fazer duas coisas. Uma, melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos. E outra, tornar-nos mais competitivos para que possamos também acolher mais empresas, proporcionar as melhores condições para as empresas que estão instaladas no concelho que se possam desenvolver, de maneira a criar mais emprego tão importante na nossa região e no nosso concelho e no nosso país também. E, portanto, estas são, digamos assim, os dois objetivos primeiros que nós temos em mente: qualidade de vida, competitividade para gerar emprego, para gerar riqueza no nosso concelho e na nossa região. Permita-me só procurar mais esclarecimento num ponto. Se calhar não poderá responder, uma vez que também está condicionada com o futuro e com aquilo e com os obstáculos que terá pelo caminho, mas a esta distância poderá garantir que não haverá mais nenhum ajustamento de funcionários da autarquia ou nenhuma redução, para ser mais preciso? Bom, eu não sei o que é que o Governo tem guardado para nós. Aquilo que sei é que vamos continuar no próximo ano a ter que reduzir de novo mais 2% no número de colaboradores. E, portanto, isso é muito preocupante.
E se calhar importa até perder aqui um bocadinho de tempo, permita-me utilizar a expressão, para explicar às pessoas, porque muitas vezes os cidadãos têm dificuldade em perceber isso mesmo. No município de Abrantes nós temos chega a 10 colaboradores por cada 1000 habitantes. Saiu um estudo há pouco tempo de um órgão de comunicação regional sobre esse trabalho, e depois até um ao nível nacional. E, portanto, somos dos municípios com menos colaboradores. O que é que acontece com esta redução? Nós não podemos, nem queremos, de todo, despedir pessoas. Aquilo que está a acontecer é que, à medida que as pessoas se vão aposentando, que vão atingindo a idade da reforma ou que vão pedindo antecipação, vão saindo e, dessa maneira, nós ficamos com lugares vazios, mas não os podemos preencher. Porque temos que sempre cumprir estes 2% de redução ao ano. O que é que acontece do ponto de vista do impacto nas contas do município? Normalmente as pessoas que se vão aposentando são as pessoas mais velhas, que trabalham há mais anos na Câmara, quando as câmaras tinham uma função muito operária. E, portanto, que são pessoas com qualificações menores e que, portanto, o seu vencimento também é menor. E o que acontece é que hoje as autarquias também vão tendo uma tecnicidade maior, e isso faz com que o recrutamento que se vai fazendo seja um recrutamento mais exigente para, nomeadamente, técnicos superiores, ou técnicos superiores. E isso faz com que, do ponto de vista dos custos, não diminua, do ponto de vista global, ao nível nacional, antes, pelo contrário, que até possa aumentar. E o que significa, sim, é que nós vamos ter a necessidade, para continuarmos a prestar um trabalho efetivo, como seja a limpeza urbana, como seja a manutenção da rede viária, dos espaços verdes, das escolas, a manutenção das escolas, todos esses trabalhos que eram feitos por calceteiros, carpinteiros, eletricistas, jardineiros, deixe de ser feito na autarquia, pelos colaboradores da autarquia, mas que passem a ser feitos por empresas privadas. Muitas vezes gastando mais, não quer dizer que o trabalho não seja bem feito na mesma, mas gastando mais, claramente. Portanto, há aqui um novo modelo, há um novo paradigma também de gestão, que decorre também destas circunstâncias em que nos encontramos. Muito bem, e vamos sair para o primeiro e único intervalo deste especial informação. Voltamos já de seguida. Estamos de volta para a segunda parte deste especial informação. O destaque tem sido dado ao Concelho de Abrantes. Temos connosco a Presidente da Câmara Municipal, Maria do Céu Albuquerque, reeleita em setembro, 29 de setembro, nas eleições autárquicas. Já que abordámos precisamente essa vertente dos resultados do sufrágio, entenda-se, também já aqui falámos um pouco sobre o presente e os condicionalismos a que as câmaras municipais estão impostas face às dificuldades e face às receitas cada vez menores e às transferências cada vez menores por parte do Poder Central. Vamos então agora entrar num espaço mais não tão global, ou seja, num espaço mais pessoal só ao Concelho de Abrantes, e Presidente Maria do Céu Albuquerque, é um tema que certamente aflige todos os autarcas, estas questões de âmbito social, ajudar quem mais necessita. No seu programa e tendo também a boleia daquilo que acontecia neste último mandato, o que é que tem previsto? Se será possível um reforço do apoio a quem mais necessita no Concelho de Abrantes? Claramente, essa tem que ser a nossa prioridade, é disponibilizar todos os recursos que formos capazes para podermos corresponder àquilo que são as necessidades daqueles que estão a passar por momentos de maior aflição. E nós temos uma estratégia que queremos reforçar também, nomeadamente criando um conjunto de incentivos para disponibilizar àqueles que precisam. Nós temos um banco social criado. Este Banco Social é gerido por uma instituição, pelo CRIA, o Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, que congrega não só as verbas disponibilizadas pelo município, mas também verbas disponibilizadas por empresas ou por cidadãos que assim o entendam,
para poder fazer face a situações de exclusão social que decorrem, por exemplo, de súbito desemprego ou de pessoas que estão empregadas, mas que não recebem, ou seja, que têm os seus vencimentos em atraso e que por isso têm dificuldades em pagar a renda de casa, pagar os infantários ou as escolas dos filhos, e por isso criámos este regime de incentivo, digamos assim, que continuamos e que vamos continuar também, enquanto for necessário que esteja disponível. Depois, também os estratos sociais desfavorecidos, o regulamento de apoio, onde podemos, depois de serem sinalizadas por parte das comissões sociais de freguesia ou por parte da rede social de Abrantes, que é uma referência a nível nacional, depois de referenciadas as situações, de podermos ajudar com pagamentos de rendas de casa, de situações não como no Banco Social, de situações pontuais, mas de situações mais continuadas. Ajudar, por exemplo, no pagamento de medicamentos, de transporte para os hospitais ou para os médicos, óculos, aparecem despedidos, por exemplo, de pessoas com alguma idade que não têm hoje possibilidade de comprar óculos porque não têm os meios suficientes para o fazer. Depois as bolsas de estudo, que reforçámos, inclusivamente fizemos uma parceria com o Rotary Club de Abrantes, a quem entregamos um montante significativo para poder, desta maneira, ser reforçado o número de bolsas que aquela instituição já dá através da Fundação Rotária Internacional, mas dizer também que com este reforço das bolsas de estudo capacitamos também os nossos jovens de um trabalho que nós, Câmara, não temos a vocação nem a capacidade de fazer e, portanto, que é um acompanhamento efetivo, um conjunto de situações que são uma mais-valia para quem recebe estas bolsas. Depois temos também previsto, para além do reforço destes pontos, também a habitação social. Temos alguma procura em termos de habitação social, pese embora tenhamos sentido, porque por via destes incentivos, destes auxílios que criámos, temos menos pessoas hoje a pedir habitação social, porque pelo facto de nós colaborarmos para as rendas das casas ou para a prestação do banco, evitando que as pessoas devolvam as suas casas, temos menos pessoas em lista de espera. No entanto, temos previsto avançar com a conclusão de 2 prédios que comprámos inacabados e também com um bairro que está devoluto para instalar habitação social e a custos controlados. Também iniciámos este mandato um projeto de âmbito social que nos parece muito interessante e que nesta fase, nesta altura de crise, é particularmente importante e que tem a ver com a igualdade e a igualdade de género em concreto. Porque todos nós, e ainda esta semana mesmo, assinalámos um dia contra todos os tipos de violência contra as mulheres. Em situação de crise, as primeiras pessoas a serem despedidas são as mulheres. E por isso torna por questão de género, também as mulheres mais vulneráveis e mais expostas a estas questões. E, portanto, há um trabalho que queremos continuar no sentido de melhorar também as competências da nossa comunidade empresarial, educativa, no sentido da valorização do papel da mulher na sociedade, capacitando também as organizações de valorização deste papel. Tal qual a luta contra a violência doméstica que em situação de crise acontece e não acontece muito longe de nós, pese embora normalmente gostemos de dizer que já não existe, morrem mulheres ainda no nosso país por maus tratos e é importante trabalharmos esta matéria. Mas depois, aquilo que é absolutamente fundamental, o apoio à família, nomeadamente na escola. Falei das bolsas de estudo, mas há outras matérias sociais que as autarquias hoje
nós temos que nos chegar à frente. Refeições. As refeições, por exemplo, nós antes mesmo da criação das cantinas sociais já tínhamos criado um protocolo com as IPSS do Conselho, em que pagávamos as refeições para que as pessoas as pudessem tomar, pelo menos uma refeição, nas próprias escolas, nomeadamente quando a escola verifica que as crianças chegam, por exemplo, sem tomar pequeno almoço. As atividades de enriquecimento curricular, que tendem a desaparecer, mas que são absolutamente fundamentais para que os pais que hoje trabalham até mais tarde, pais e mães e avós também, em que a família deixa de ter as condições que tinha há 2 décadas atrás, e então é absolutamente importante que este trabalho social continue também a ser feito, o apoio às famílias no âmbito da escola, que muitas vezes nós não valorizamos enquanto trabalho social. As refeições, os transportes, as atividades de enriquecimento curricular, os ATLs, isto é absolutamente fundamental para criar as melhores condições de vida também às nossas famílias. É absolutamente essencial que este esforço seja continuado. Mas depois, quando falamos em intervenção social, não podemos deixar de falar na saúde, que hoje, em todo o país, nomeadamente no interior do país, onde também nós nos encontramos deste ponto de vista, é absolutamente essencial a nossa participação efetiva nas políticas de saúde, e nomeadamente ao nível dos cuidados primários, do vulgar centro de saúde, agora unidades de saúde familiar, é absolutamente fundamental que, do ponto de vista do Governo, se mudem as estratégias, nomeadamente para a colocação dos médicos para fazerem face a este grande flagelo, e no meu concelho em concreto, nós a esta altura estamos com cerca de 12.000 pessoas sem médico de família. E posso dizer que nós estamos neste momento para iniciar a obra de adaptação no edifício no centro histórico para a criação de uma unidade de saúde familiar, e que nos propusemos inclusivamente estimular financeiramente os médicos para se fixarem no concelho, e portanto essa é uma matéria muito importante também para nós. Permita-me voltar a esse conjunto de apoios que a Câmara Municipal de Abrantes proporciona a quem mais necessita. Há muita burocracia, acredito que não, mas há muita burocracia para que essas pessoas possam aceder a esse conjunto de apoios. Para já têm que fazer prova de que realmente necessitam. Claro que sim. Nós tentamos não criar grandes entraves e grandes constrangimentos. Nós começamos normalmente... se existe já, e voltando um bocadinho atrás, se existe uma referenciação por parte das comissões sociais de freguesia ou da rede social, é mais fácil. O que acontece muitas vezes é que os cidadãos vão ter connosco diretamente aos serviços de ação social. Nós temos um período de atendimento, não atendemos durante todo o dia, porque os nossos técnicos também têm a necessidade depois de fazer o trabalho de bastidores, e portanto durante uma parte do dia nós atendemos os nossos munícipes que nos procuram para obter este tipo de ajuda, e nós criamos formulários que são simples, pedimos documentos, porque temos que atestar e temos que verificar efetivamente essa necessidade das pessoas, não desconfiando de que nos possam estar a enganar, mas temos que também salvaguardar o interesse público, e é absolutamente fundamental que o façamos. Nós defendemos desde há muito tempo que, do ponto de vista da rede supramunicipal da Segurança Social, este atendimento devia ser integrado, de maneira a que não houvesse repetidos atendimentos, sejam eles na Segurança Social, sejam eles na Câmara Municipal ou noutras instituições que fazem atendimento, como sejam as entidades gestoras do RSI, do Rendimento Social de Inserção, seja o que outras. E, portanto, que devia haver um atendimento integrado em que, claramente, quem atendia remetia para os parceiros, no sentido também de obviar algum tempo que às vezes é determinante para garantir a qualidade de vida e aquilo que é a dignidade humana. Falemos na captação de investimento para estes próximos tempos. Há alguma carta na manga para criar mais emprego em Abrantes? Bom, aquilo que nós tencionamos fazer
todo o nosso plano estratégico, a par destas questões sociais que para nós são determinantes e são essenciais, se querem corresponder ou querem corresponder a uma estratégia de desenvolvimento sustentado do Conselho, ou seja, que apostem no capital humano, na sua valorização, seja por via da educação formal, seja por via da formação profissional, mas depois todas as outras áreas, todas as outras apostas estratégicas que temos em carteira, querem corresponder a essa estratégia de desenvolvimento económico, com base também, como não podia deixar de ser, na criação de emprego e na geração de riqueza. E falo de forma muito resumida: a regeneração urbana, a regeneração dos centros históricos, absolutamente essencial, não só para dar alguma vitalidade às empresas na área da construção, que estão todas moribundas a esta altura, a nível nacional, como criando nos próprios centros históricos as oportunidades para o comércio se adaptar a esta nova realidade, aproveitando também a crise, que as pessoas hoje vão menos às grandes superfícies porque gastam mais. E, portanto, absolutamente fundamental, como do ponto de vista da cultura, como do ponto de vista do turismo ou do desporto, que são fatores que podem e que têm que ser determinantes para atrair outros públicos, outros visitantes, outros turistas. E, portanto, com isso também que seja capaz de promover a criação de mais emprego. Por outro lado, a eficiência energética, que é absolutamente essencial e que faz parte das linhas orientadoras daquilo que sabemos da estratégia para a Europa 2020, em que a eficiência energética e também a captação de investimentos nesta área é absolutamente fundamental. E Abrantes e a região em que estamos inseridos também tem um papel determinante nesta área, porque tem uma central muito importante para o país, porque tem uma albufeira de Castelo de Bode absolutamente essencial e, portanto, a par destes dois grandes investimentos, outros pequenos investimentos que se possam vir a juntar no sentido da produção de energia, nomeadamente a energia limpa, é absolutamente fundamental. Mas temos para nós como absolutamente essencial criar uma política de incentivo fiscal e económico para a fixação de mais empresas. E estamos a fazer um trabalho sério que apresentaremos em breve, que cria um conjunto de incentivos fiscais e financeiros para os investidores, aqueles que possam vir a investir em Abrantes, mas também para aqueles que já estão lá instalados e que felizmente são muitos e ainda numa situação de conforto, digamos assim, mesmo passando por esta crise, no sentido de poderem continuar a trabalhar para a promoção também da economia no nosso concelho. E só levantando um pouco daquilo que é expectável, por exemplo, baixar os impostos, o IMI, para as áreas de regeneração urbana ou para quem esteja a fazer eficiência energética, também para quem esteja a fazer a aposta na inovação, no desenvolvimento tecnológico, também para quem entrega os seus terrenos devolutos às zonas de intervenção florestal, às ZIFs ou ao Banco de Terras, no sentido de criar condições para poder estimular a economia também com base neste pressuposto. Mas depois, um projeto que para nós é absolutamente essencial, e quando eu digo para nós, incluo Abrantes, mas quero também incluir toda a região, que é o Tecnopolo de Val do Tejo, um investimento que nasceu há 12 anos, que junta ao Politécnico de Tomar numa primeira fase e a NERSAM, posteriormente também o Politécnico de Santarém e a TEG Energia, e portanto que é um projeto que não quer ser um projeto para Abrantes, antes pelo contrário, quer ser um projeto para toda a região, onde neste momento há investimentos em curso bastante avultados. A esta altura, e nos quadros comunitários anteriores, estimamos cerca de 8 milhões de euros que foram ali investidos, que já estão a criar valor,
mas neste quadro comunitário estamos neste momento a encerrar a primeira candidatura em que foram investidos cerca de 2,5 milhões. Temos em obra mais cerca de outro tanto e estamos neste momento a lançar uma outra empreitada, que são os laboratórios de inovação e desenvolvimento empresarial e industrial, que é uma parceria com o Politécnico de Tomar, através também da sua Escola Superior de Tecnologia em Abrantes, e estamos a falar de mais um investimento de cerca de 2,8 milhões de euros. E aquilo que é suposto acontecer com este projeto é que possa servir toda a região, nomeadamente ajudando os empreendedores, criando as melhores condições, numa rede alargada com todos os municípios e com a Associação Empresarial, no sentido de criar valor para a nossa economia, seja ela por via da incorporação da inovação, do desenvolvimento tecnológico, seja também depois pelo estímulo ao empreendedorismo, que é absolutamente essencial para podermos também ser mais competitivos à escala global. Falou na região e a região tem uma grande dor de cabeça, que é a questão das acessibilidades, nomeadamente esta questão da A23. Parece que o cenário ainda irá ficar pior no futuro próximo. Teve a oportunidade para abordar o vice-primeiro-ministro há não muito tempo também verdade. Sobre essa questão das acessibilidades. 2 perguntas numa só. Ficou convencida que o Governo irá esforçar-se? Não fiquei convencida. Não ficou convencida? Não fiquei convencida, mas não vamos desistir. Esta é uma batalha que não é de Abrantes, que é da região e tem que ser assumida da região, porque hoje a A23, com as portagens, atira para dentro das nossas cidades, dos nossos concelhos, o tráfego, porque as pessoas não têm dinheiro, as empresas não têm dinheiro, e isso faz com que todas as nossas avenidas fiquem destruídas em muito pouco tempo. E não é confortável, até porque se nós assumimos esta região como uma região em que pontuam cidades de média dimensão, Abrantes, Tomar, Entroncamento, Torres Novas e Orém, nós temos que ter acessibilidades, e não são acessibilidades como estas, porque depois, cada vez que alguém se desloca, por exemplo, entre 2 unidades hospitalares, está a pagar portagens, a não ser que vá por fora da A23. E, portanto, é absolutamente fundamental que batalhemos por aquilo que está no Plano Rodoviário Nacional, que é a conclusão do IC9, e também com a travessia do Rio Tejo, com a construção da ponte. Posso dizer que os constrangimentos que existem hoje, não só para a Mitsubishi, que está no meu concelho, mas também para a Caima, que está em Constância, daquilo que são as dificuldades para a manutenção destes investimentos em Portugal. Nós não estamos a falar sequer na manutenção dos investimentos em Abrantes ou em Constância, é a manutenção em Portugal. Nós hoje sabemos que de um dia para o outro estes investimentos tanto estão em Portugal como estão em Marrocos ou noutro país qualquer onde as condições possam ser outras. E, portanto, nós, país, temos que nos preocupar com isto. Posso lhe dar um exemplo um bocadinho mais que diz respeito ao meu concelho. No início do ano é estimado que se inicia as obras da ponte, da travessia no Rio Tejo, que liga Barreiras do Tejo a Rossio ao sul do Tejo. É uma via absolutamente essencial para quem vem, nomeadamente do norte alentejano, que utiliza aquela passagem. Nós vamos ficar durante 18 meses com constrangimentos brutais ao nível das acessibilidades. E não temos outra escapatória, porque depois, em Constância, só tem uma via, onde não passam veículos pesados, ou então as viaturas terão que ir a Moriscas, ou mais longe ainda, para poderem passar. Portanto, é absolutamente essencial, também para a região, afirmar de forma determinante esta necessidade imperiosa de criar as melhores acessibilidades. Até porque eu ainda tenho algumas dúvidas que a instalação das portagens na A23, nomeadamente do troço Abrantes, Torres Novas, seja porque, nomeadamente, todos os proprietários
que se desfizeram dos seus terrenos, desfizeram-se dos seus terrenos a um preço compatível com o facto de haver um troço de uma IP que não era portajado e que não o que está a acontecer neste momento. Esse é um processo que penso que não vai voltar atrás. No entanto, há que criar sim condições para exigir aquilo que é absolutamente essencial para o desenvolvimento da nossa região. Falemos de organizações do programa cultural que a Câmara Municipal de Abrantes promove ao longo do ano. Essa crise, essas limitações impostas pelo Poder Central vão fazer com que haja algum corte nessas apostas ou não? Neste momento não vai haver corte desse ponto de vista. Nós diminuímos o nosso orçamento em 8%, o orçamento para 2014, no entanto mantemos a atividade regular como vínhamos mantendo até aqui. Claro que podia ser melhorada, claro que podia ser mais atrativa, claro que podia haver iniciativas em maior número. De qualquer modo, a esta altura, do ponto de vista da atividade regular, vamos manter como está a esta altura. Quero dizer também que mantemos e reforçamos inclusivamente os protocolos com as juntas de freguesia, pese embora não saibamos ainda como é que vamos lidar com esta nova lei e com as transferências de competências para as juntas de freguesia, porque muitas delas as juntas não têm a possibilidade de acatar. No entanto, nós, Câmara, mantemos desde há uns anos a esta parte, há bastantes anos a esta parte, a manutenção das escolas, da rede viária e também da limpeza urbana e espaços verdes nas juntas de freguesia. Transferimos anualmente um montante muito significativo para as juntas de freguesia, que é com esse montante que as juntas sobrevivem e fazem esse trabalho, e reforçámos inclusivamente esse montante em 100 mil euros este próximo orçamento de 2014. Tal qual mantemos aquilo que são os incentivos aos movimentos associativos. Abrantes tem perto de 200 de associações de caráter desportivo, cultural, social também, e vamos manter o montante. Nós alocamos anualmente cerca de €500 mil para este fim, e vamos manter, porque estamos absolutamente convencidos que é desta maneira que vamos conseguir manter também a autoestima das pessoas, das associações, das organizações, nesta altura que é particularmente difícil. Já estamos na reta final deste especial informação. Antes de terminarmos, perguntava-lhe, ao nível das freguesias do Concelho de Abrantes, há alguma mais necessitada em termos de saneamento básico? Neste momento, e se tudo correr como estamos à espera, com o contrato de saneamento que temos e que reforçamos inclusivamente o plano de investimentos, nós vamos chegar dentro de muito pouco tempo com praticamente todo o concelho coberto com saneamento básico. Em termos de abastecimento de água, já cobrimos todo o concelho. Vamos sim melhorar, e temos um programa que vamos iniciar já este orçamento de 2014 para levar a água a partir do Castelo Bode para o sul do concelho. No primeiro ano, levando já, tentando levar para as freguesias maiores, seja o Pego, seja o Rossio, seja o Tramagal e São Miguel do Rio Torto, para depois, a partir daí, distribuirmos por todas as outras freguesias. Muito mais haveria, penso eu, a dizer neste momento. Gostava de falar, inclusivamente, daquilo que são os projetos supramunicipais na área do turismo, da cultura, por exemplo, com a instalação do Museu Ibérico de Arqueologia e Arte, que complementa também aquilo que é, ou que se quer criar enquanto rede de equipamentos culturais na nossa região, mas com certeza que terei outra oportunidade para podermos falar sobre estes assuntos que dizem respeito àquilo que todos os nossos ouvintes e cidadãos com certeza também têm na expectativa. No fundo, melhorarmos a sua qualidade de vida e tornarmos cada vez mais os nossos concelhos e a nossa região mais apelativa, mais atrativa e mais competitiva com outras regiões do nosso país. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada também, eu é que agradeço. Boa continuação do trabalho, boa sorte para o futuro. Muito obrigada, bom trabalho também. E assim finalizamos mais esta edição do Especial Informação.